Ninguém imaginava que aquela garota, com um sorriso debochado e um olhar desafiador, estaria prestes a enfrentar o momento mais constrangedor da sua vida. Ela achava que tudo não passava de uma grande piada, mas quando o júri olhou diretamente, em seus olhos, a expressão no rosto dela mudou na hora. Era como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés, e pela primeira vez ela percebeu que a situação era bem mais séria do que pensava. Você acha que a arrogância pode te proteger de uma sentença? E quando a vida te coloca contra a parede, será que é possível manter a pose? A resposta para essas perguntas ela descobriria em poucos minutos e não seria nada do que esperava. Afinal, nem sempre o mundo gira ao nosso favor. E o tombo, quando vem, é alto. O Tribunal de Sevilha, na Espanha, estava tomado por um silêncio que chegava a arrepiar. Fileiras de bancos de madeira, cheias de pessoas curiosas e advogados atentos, mantinham os olhos fixos na grande porta principal, esperando a próxima cena daquele julgamento. Foi então que a porta pesada se abriu devagar, revelando Isabela Fuentes, uma jovem de cabelo tingido de azul, que balançava os fios com um ar de desprezo enquanto caminhava. Parecia indiferente, parecia até entediada. Usava um vestido amarrotado, claramente mais adequado para um passeio casual do que para encarar um juiz. Mas ali estava ela, mascando chiclete com uma expressão de quem não se importava com nada. Ao chegar à mesa da defesa, ela jogou a bolsa de lado, atraindo um olhar severo do oficial de justiça. Mas Isabela apenas deu de ombros, sem demonstrar nenhum sinal de respeito. Sentado à frente dela, no banco do juiz, estava Julián Herrera, um homem na casa dos 50 anos, com olhos firmes e um semblante de quem já tinha visto de tudo. Desde criminosos perigosos até jovens mimados que achavam que o tribunal era um palco. Senhorita Fuentes, você entende as acusações contra você? Perguntou Julián, ajeitando os óculos enquanto a encarava com firmeza. Isabela deu um sorriso torto e mudou o peso do corpo para uma perna só. Claro que entendo. Um burburinho se espalhou pela sala e o advogado de defesa, Diego Morales, se inclinou para ela, sussurrando com um tom tenso. Isabela, respeita, isso é sério, mas ela apenas lançou aquele olhar típico, como quem diz, não preciso de conselho de ninguém, e voltou a encarar o juiz, revirando os olhos com tédio. Julián respirou fundo, claramente tentando manter a paciência. Senhorita Fuentes, isto aqui não é um programa de televisão, é um tribunal. Aconselho que você responda de maneira apropriada. Isabela deu um leve sorriso sarcástico. Tá bem, sim, senhor. Eu entendo as acusações. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para sentir o frio no ar. Julián se ajeitou na cadeira, cruzando as mãos. E você entende o que pode acontecer se for considerada culpada? Ela respirou fundo, mas dessa vez não respondeu de imediato. Pela primeira vez, talvez, o medo começava a aparecer por trás daquele olhar desafiador. Serviço comunitário? Uma multa? Isabela disse, dando de ombros com desdém. Vamos lá, não é como se eu tivesse assaltado um banco. Um leve murmúrio percorreu a sala. Diego Morales ficou visivelmente desconfortável ao lado dela, os olhos indo de Isabela para o juiz. O rosto de Julián Herrera permaneceu sério, mas o olhar era cortante. Senhorita Fuentes, não é você quem decide isso. Quem decide é este tribunal. Isabela bufou, trocando o peso de uma perna para outra, claramente impaciente por ainda estar ali. Certo, certo. Como quiser, senhor. Ela ergueu as mãos em um gesto cínico, como quem se rende a uma brincadeira. O silêncio que tomou conta do ambiente pesou sobre ela, ainda que fingisse não se importar. Julián, no entanto, sabia exatamente o que estava fazendo ao prolongar o momento. Deixava que ela sentisse o peso de cada olhar fixado nela.
Senhorita Fuentes, estive sentado nessa cadeira por mais de 20 anos. Nesse tempo, vi todo tipo de réu. Alguns piores, alguns melhores do que você. Mas uma coisa eu garanto: desrespeito não leva ninguém muito longe na minha sala. Isabela abaixou a cabeça por um segundo, mas a arrogância não demorou a voltar. Talvez, se este lugar não fosse tão dramático o tempo todo, as pessoas não ficariam tão tensas, não acha? Um som abafado veio da mesa da promotoria e Julian continuou encarando Isabela impassível. Senhorita, eu sugiro que comece a levar isso a sério. Caso contrário, o rumo desta audiência pode ser muito pior do que imagina. Isabela arqueou a sobrancelha com um sorriso debochado. Isso é uma ameaça, senhor? A sala mergulhou em um silêncio gelado. Julian manteve a calma, a voz firme, mas serena. Não, senhorita, isso é um aviso. Isabela soltou uma risada curta, mas o ar da sala havia mudado. O público já não via graça naquilo. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis, outras apenas observavam, quietas. Julian se recostou na cadeira, observando cada reação dela com atenção. Já tinha lidado com criminosos perigosos, jovens perdidos, até mesmo inocentes apavorados, mas alguém com aquele nível de arrogância era raro. Ele inspirou fundo e virou-se para a promotoria. Senhor Ortega, pode prosseguir. O promotor Alejandro Ortega, um homem de postura rígida e fala precisa, ajeitou o paletó antes de se levantar. Graças, senhor juiz. Ele caminhou calmamente em direção a Isabela, parando-a à frente dela. Senhorita Fuentes, vamos falar sobre o que aconteceu na última sexta-feira? Isabela jogou o cabelo azul para trás e cruzou os braços. Sério? A gente tem mesmo que falar disso? Sim, senhorita. É importante para os registros. Ela revirou os olhos com força, soltando um suspiro teatral. Tá bom, tanto faz. Eu saí com uns amigos, bebi um pouco, e aí algum policial chato achou que eu estava incomodando as pessoas. O tom de deboche era tão evidente que até Diego passou a mão no rosto, frustrado. Incomodando, senhorita? Ortega perguntou. Sério? Você foi vista em cima de um carro, gritando e ofendendo as pessoas na rua. Isabela deu um leve sorriso, como quem acha graça. As pessoas gravam tudo hoje em dia, nada passa despercebido. O juiz Julian ergueu o olhar, firme. Senhorita, Fuentes, recomendo que coopere. Ai, por favor, eu só estava me divertindo, ninguém saiu ferido. O máximo que fiz foi falar um pouco alto demais. Ortega continuava de pé, com o rosto sério. Você resistiu à prisão e agrediu um policial. Isabela ergueu uma das mãos ao pescoço, fingindo dramatização. Oh, não! Eu bati em alguém. Me prendam para sempre. Diego Morales se inclinou para ela, sussurrando quase em desespero. Isabela, chega! Para com isso agora, mas ela o ignorou, mantendo o ar de deboche. Julian não tirava os olhos dela, mas não demonstrava nenhuma pressa. Oficial, pode exibir o vídeo, por favor. O oficial de justiça caminhou até o aparelho e ligou a tela. A sala ficou em silêncio absoluto. As imagens começaram a rodar. Lá estava Isabela, em cima de um carro vermelho, segurando uma garrafa quase vazia, gritando com quem passava. O tom de voz era agressivo, as palavras irreproduzíveis. O vídeo mostrava o momento em que a polícia se aproximava e, ao tentarem fazê-la descer, Isabela girava a garrafa no ar, quase atingindo o rosto de um dos policiais. Quando um deles subia no carro para puxá-la, ela empurrava o agente com força, o fazendo perder o equilíbrio. A gravação finalizava com ela sendo contida no chão, chutando e xingando alto, enquanto as pessoas ao redor assistiam assustadas. Quando o vídeo terminou, Isabela se mexeu desconfortável na cadeira. O sorriso confiante deu lugar a um riso nervoso. Ah, foi uma noite meio doida, né? Ninguém na sala sorriu. Julian, com o olhar firme, apenas ajustou os óculos sem tirar os olhos dela. Bom, isso é constrangedor.
A voz do juiz Julián Herrera soou calma, mas cada palavra carregava um peso que atravessava o silêncio da sala. Ele olhou fixamente para Alejandro Ortega, o promotor. Senhor Ortega, quais são as penas possíveis para as acusações contra a senhorita Fuentes? Alejandro ajeitou a gravata antes de responder, a voz firme e clara. Se condenada, ela pode pegar até 6 meses de prisão, serviço comunitário obrigatório e uma multa considerável. Isabela Fuentes sentiu o corpo ficar tenso. Um leve movimento quase imperceptível, mas que não passou despercebido pelos olhos atentos de Julián. Acha engraçado, senhorita Fuentes? Julián perguntou, com as sobrancelhas levemente erguidas. Ela forçou um sorriso, quase automático, tentando manter o tom de deboche. Digo sério? Prisão? Por isso? Não parece um pouco exagerado? O olhar de Julián poderia atravessar aço. Sabe o que eu acho exagerado, senhorita? Estar em cima de um carro, em público, arremessando uma garrafa em direção a um policial, desrespeitando a lei e ainda tratar este tribunal como se estivesse em um café com amigos. A sala pareceu encolher ao redor de Isabela. As pessoas se remexeram nos bancos, alguns trocando olhares tensos. Ela tentou se explicar, a voz mais baixa. Olha, eu não quis dizer... Não me interessa o que você quis dizer. A voz de Julián soou grave, firme como pedra. O que me interessa é a lei. A boca de Isabela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, o sorriso arrogante desapareceu. Julián olhou para o oficial ao lado. Oficial, prepare-se para escoltar a ré. O barulho dos murmúrios cresceu. Na sala, os olhos de Isabela se arregalaram. Espera, o quê? Não, você não está falando sério. Mas Julián já havia começado a recolher seus papéis. Isabela se levantou bruscamente, a cadeira arrastando alto pelo chão. Vocês vão me prender por isso? Por favor, isso é ridículo. O juiz não se moveu. Oficial, leve a ré sob custódia por desacato. O policial uniformizado se aproximou. Pela primeira vez, o pânico tomou conta do rosto de Isabela. Não, espera! Você não pode fazer isso! A voz dela falhou e ela se virou em direção a Diego Morales, seu advogado. Diego, faz alguma coisa! Diego rapidamente se colocou entre ela e o juiz. Excelência, peço por favor, um momento. Diego falava com urgência, tentando manter o tom respeitoso. Entendo a frustração do tribunal, mas peço clemência. Minha cliente claramente não entende a gravidade da situação. Julián manteve o braço estendido, pedindo silêncio. Isso está evidente, Sr. Morales. Isabela agarrou o braço de Diego ansiosa. Sim, o que ele disse. Olha, eu fui idiota, tá bom? Eu sei disso, mas não acho que mereço ir presa. Julián tamborilou os dedos na bancada por um instante, analisando. A sala inteira prendeu a respiração. Ele olhou diretamente para ela. Senhorita Fuentes, está finalmente começando a entender onde está? Ela hesitou, a cabeça abaixada. Sim, senhor. Sabe o que significa desacatar este tribunal? A pergunta cortou o ar. Isabela engoliu em seco. Quer dizer que eu faltei com respeito? A resposta saiu fraca, incerta. Algumas pessoas, no fundo da sala, riram baixo, mas Julián permaneceu sério. Quer dizer que você desafiou a autoridade deste tribunal e eu posso mandar prendê-la agora mesmo por isso. Ela engoliu o choro que ameaçava vir. A postura já não era mais de superioridade. Mas não é exagero, arriscou dizer com a voz vacilante. Julián inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Cada palavra sua só piora sua situação. Quer que eu adicione mais 30 dias de prisão para cada resposta atravessada? Acha que ainda é exagero? Isabela mordeu o lábio, os olhos marejados. Diego sussurrou ao lado dela. Por favor, Isabela, pare de falar. Ela respirou fundo e se calou.
Julian ajeitou-se na cadeira, encarando-a por mais alguns segundos. Depois respirou fundo. Não vou mandá-la para a prisão. Ainda, Isabela. Soltou o ar que estava preso no peito, mas Julian continuou. Isso não significa que está livre. Você terá uma última chance de mostrar que entende a seriedade desta situação. Ela acenou com a cabeça rapidamente. Sim, senhor. Eu entendo. Mas Julian não tirava os olhos dela. Eu não acredito que entende, senhorita Fuentes. Se entendesse, não estaria aqui tentando minimizar o que fez. Isabela permaneceu imóvel, o olhar fixo em algum ponto do chão. Julian se inclinou ainda mais, o tom agora mais firme. Vai sentar, ficar em silêncio, e só vai abrir a boca quando for chamada. Se revirar os olhos mais uma vez ou fizer qualquer comentário, será levada imediatamente sob custódia. A garganta de Isabela parecia fechada, a respiração curta. Ok, sussurrou, mas Julian ainda não terminou. Antes de prosseguir, quero que entenda algo. Ele esperou, observando-a. Isto aqui não é um jogo. Isto não é um jogo. Este é o meu tribunal, e aqui, respeito não é uma escolha. Voz de Julian Herrera ecoou firme, e o som do silêncio foi quase ensurdecedor. O coração de Isabela Fuentes batia tão alto que parecia que todos podiam ouvir. Ela apenas acenou com a cabeça, lentamente. Ótimo, disse Julian, ajeitando-se na cadeira com a postura imponente de sempre. Vamos prosseguir. Isabela se sentou de forma mais encolhida, sem o deboche que a acompanhava desde o começo. Pela primeira vez, parecia entender o peso daquele momento. Mas havia muito mais por vir. A tensão seguia no ar como um fio esticado. Cada pessoa na sala parecia segurar o fôlego, observando o que viria a seguir. Alejandro Ortega, o promotor, ajeitou a gravata com calma, os olhos passando brevemente por Isabela, analisando o novo comportamento dela, como quem se perguntava quanto tempo aquela mudança duraria. Excelência, o Estado está pronto para ouvir o depoimento do oficial responsável pela detenção, Sargento Daniel Rios. A porta lateral se abriu e o Sargento Rios entrou com passos firmes. Ombros largos, uniforme impecável e um bigode que reforçava a seriedade em seu rosto. Ele caminhou até o centro, parando diante do juiz. Isabela olhou fixamente para o sargento, seus dedos apertando o tecido da calça. Sargento Rios, poderia relatar o que encontrou na noite em questão? Perguntou Ortega. O policial não hesitou. Claro, senhor. Ao chegar na cena, encontramos a senhorita Fuentes em cima de um carro estacionado, gritando com os pedestres, arremessando objetos na rua, visivelmente alterada. Isabela mexeu-se, desconfortável na cadeira, mas permaneceu em silêncio. Ortega continuou. E o que ocorreu quando o senhor tentou intervir? O sargento respirou fundo, como se ainda conseguisse ouvir os gritos daquela noite. Aproximei-me de maneira calma e pedi que descesse. Em resposta, ela balançou uma garrafa no ar, atirando o líquido e gritando palavrões. Quando me aproximei para ajudá-la a descer, ela atirou a garrafa em minha direção, quase me atingindo. Quando segurei seu braço para garantir que não caísse, ela me empurrou com força. Um murmúrio correu pela sala, abafado, mas perceptível. Ortega, impassível, continuou. Ela, em algum momento, demonstrou intenção de cooperar? Nem por um segundo. Respondeu o sargento com um olhar firme em Isabela. Ortega se voltou para o juiz. Excelência, o Estado deseja incluir o exibido B como prova. Autorizado, respondeu Julian, seco. A tela se acendeu, mostrando imagens nítidas demais para serem negadas. Lá estava Isabela em cima do carro, braços abertos, rindo como se o mundo ao redor não existisse. O sargento Rios, ao lado, tentando dialogar. A garrafa voando no ar, quebrando ao cair no chão. E depois, o momento em que ela o empurrou, com força, seguida pelos policiais tentando contê-la, enquanto ela chutava e gritava. Quando o vídeo terminou,
O silêncio voltou a reinar na sala. Isabela encarava o chão, os ombros tensos, os olhos marejados. Julián entrelaçou as mãos sobre a mesa, os olhos fixos nela. Senhorita Fuentes, ainda acredita que tudo isso foi apenas um mal-entendido? Ela abriu a boca, mas a voz não saiu. Diego Morales, seu advogado, se inclinou discretamente em sua direção, murmurando: Isabela, se você não mostrar arrependimento agora, não poderei fazer mais nada por você. Isabela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu não achei que fosse tão grave. Julián manteve o olhar firme. Mas foi. A sala continuava silenciosa, todos os olhos voltados para ela. Pela primeira vez, não havia ironia, nem sorriso, nem desafio. Só uma jovem perdida, percebendo a gravidade da situação. O juiz ajeitou os papéis, mas não deixou de observá-la. Agora que todos vimos o vídeo, tem algo a dizer por si mesma? Isabela apertou as mãos com força, o rosto pálido. Eu não sabia que tinha ficado tão feio. Ficou, respondeu Julián sem mudar o tom. Ela respirou fundo, tentando conter o tremor. Eu sinto muito. A frase saiu quase num sussurro, mas suficiente para ser ouvida. Julián a encarou por mais alguns segundos, avaliando cada palavra, cada gesto. A sala parecia congelada no tempo, todos aguardando o próximo movimento. Diego Morales olhou para Isabela Fuentes, sinalizando com os olhos para que ela dissesse algo, qualquer coisa que soasse sincera, qualquer palavra que mostrasse arrependimento verdadeiro. Isabela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu não estava pensando, eu não percebi o que estava fazendo. As palavras saíram baixas, confusas, sem firmeza. O juiz Julián Herrera manteve o olhar firme. Você não percebeu? Ele perguntou, e seu tom agora carregava algo mais frio, algo que parecia mais perigoso. Que raiva, decepção. Diga-me, senhorita Fuentes, o que exatamente você achou que aconteceria quando subiu em um carro alheio, atirou uma garrafa em um policial e agrediu quem tentava te impedir? Isabela abaixou a cabeça ao ouvir a palavra. Agrediu? Eu não sei. Julián nem deixou que ela continuasse. Não, isso não é suficiente. O rosto dela corou, um calor subindo pelo pescoço até as orelhas. A voz de Julián estava calma, mas cada palavra parecia pesar 1 tonelada. Você entrou nesse tribunal zombando da autoridade desta corte. Você riu, debochou, fez pouco caso da lei. Isabela afundou ainda mais na cadeira. Você tratou isso como uma brincadeira, continuou Julián, olhando diretamente para ela. Mas as consequências são reais. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Julián, então, voltou-se para o promotor. Senhor Ortega, o Estado tem uma recomendação para a sentença? Isabela sentiu o estômago revirar. Alejandro. Ortega se levantou, encarando o juiz por um momento antes de falar. Excelência, considerando que a ré não tem antecedentes, mas também levando em conta o comportamento desrespeitoso desde o início e a gravidade das ações, o Estado recomenda 3 meses de detenção, seguidos de 1 ano de liberdade, condicional supervisionada e serviço comunitário obrigatório. As palavras atingiram Isabela como um soco. Ela arregalou os olhos, o coração disparando. Espera, o quê? Prisão? Sussurrou quase sem ar. Julián apenas anotou em silêncio, sem mudar a expressão. Isabela se virou para Diego, desesperada. Você precisa fazer alguma coisa. Eu não posso ir presa. Diego respirou fundo, passando a mão no rosto. Isabela, eu te disse, isso é sério. Você devia ter me ouvido desde o início. Ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo. A sala de audiência começou a girar. 3 meses? Não, por favor. Ela sussurrou, se agarrando na mesa à sua frente. Virou-se para Julián, a voz embargada. Por favor, senhor juiz, eu
Eu juro que não queria machucar ninguém. Eu estava bêbada, eu fui estúpida, mas eu não mereço ir presa. Julian a observava, inabalável. E mesmo depois de tudo, isso quando teve a chance de assumir responsabilidade, escolheu o sarcasmo, a arrogância. Isabela prendeu a respiração. Ele inspirou fundo antes de continuar. Senhorita Fuentes, não vou condená-la a 3 meses de prisão. Ela sentiu o alívio invadir o corpo por um breve segundo, mas ele continuou. Mas vou condená-la a 1 mês de detenção, seguido de 1 ano de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário. O alívio sumiu na mesma hora, substituído por puro desespero. Por favor, senhor juiz, não! 1 mês! Eu não vou aguentar isso. Julian levantou a mão, encerrando qualquer tentativa de contestação. 1 mês, 30 dias... Isabela se encolheu, os ombros tremendo. Para alguém que nunca tinha passado uma noite sequer em delegacia, aquilo parecia o fim. O oficial Daniel Rios se aproximou. A simples visão dele a fez entrar em pânico. Não é justo. Eu só fui estúpida. As mãos de Rios seguraram firmemente seu ombro, impedindo que ela fugisse da responsabilidade. Outro oficial se aproximou, já preparado. Isabela Fuentes, você está oficialmente sob custódia. O barulho das algemas sendo preparadas pareceu mais alto do que tudo no tribunal. Isabela olhou para o chão, as lágrimas começando a cair. Horas atrás, ela entrou ali com a certeza de que tudo terminaria em uma simples advertência. Agora, estava sendo levada para um lugar que jamais imaginou ver por dentro. O juiz Julian Herrera ajeitou os óculos, observando enquanto ela era conduzida para fora. Senhorita Fuentes, espero que use esse tempo para refletir, porque da próxima vez que entrar em um tribunal, a atitude que escolher pode decidir o rumo da sua vida. Isabela mordeu o lábio, tentando conter o choro. Mas era tarde. Assim que foi levada pela porta lateral, a verdade a atingiu com força. Ela achava que era só um jogo. Jogou como quis, mas perdeu. E o pior, sabia que a culpa era somente dela. A porta de metal se fechou com um estrondo atrás dela, o som ecoando pelas paredes frias da cela. Isabela Fuentes sentou-se no banco de concreto, abraçando os joelhos, o olhar perdido em um ponto qualquer. O ar estava pesado, cheirando a produto de limpeza misturado com algo que ela preferia não descobrir o que era. O silêncio ao redor parecia zombar dela, trazendo de volta cada erro, cada palavra dita com arrogância. Nada do que fez antes importava agora, nem o sorriso de deboche, nem o olhar desafiador, nem as frases ditas só para provocar. Tudo aquilo tinha ficado do lado de fora daquela porta de ferro. Ela puxou as pernas para perto do peito, sentindo o frio do chão subir pelas costas. A cabeça girava com as lembranças, como um filme repetindo as mesmas cenas. A noite do incidente, os gritos, a garrafa lançada, o policial empurrado e depois o tribunal. Ela acreditava que poderia passar pela vida como sempre fez, fingindo que nada a atingia, que o mundo girava ao seu favor. Mas o juiz Julian Herrera não era como os outros adultos que ela tinha manipulado antes. Ele tinha olhado direto nos olhos dela e visto o que ela mesma se recusava a ver. 30 dias. O número martelava na cabeça, não só pelo tempo em si, mas pelo significado. 30 dias para pensar no que tinha feito. 30 dias para lembrar de cada escolha errada. O som de passos atirou dos pensamentos. A porta abriu e um dos guardas entrou, a voz firme, sem emoção. Fuentes, em pé. Isabela demorou 1 segundo, mas se levantou. Ao atravessar a porta, o peso do momento caiu sobre seus ombros. Na sala seguinte, uma mulher de uniforme escuro a esperava, segurando uma prancheta. Senhorita Fuentes, vamos revisar os termos da sua liberdade condicional. Isabela ficou em
Silêncio, apenas ouvindo. Estava cansada demais para discutir, cansada demais para argumentar. Pela primeira vez, parecia entender o que era ter que ouvir. Você vai cumprir 200 horas de serviço comunitário. Estará sob supervisão direta durante 1 ano. E qualquer violação, qualquer passo errado, vai levá-la de volta ao tribunal, frente ao juiz Herrera. Isabela respirou fundo ao ouvir o nome do juiz. Ela não queria voltar àquela sala, não queria encarar o olhar dele novamente. Não sabia se o que sentia era medo ou algo diferente, mas sabia que aquela sensação a acompanharia por muito tempo. A mulher a olhava séria, esperando uma resposta. Isabela apenas assentiu, a garganta apertada. As palavras que ecoavam em sua mente agora eram outras. Respeito não é algo que você finge. Respeito é o que você oferece, ou o que a vida vai forçar você a ter. Ela finalmente entendeu. Por mais que quisesse voltar atrás, não podia. Mas o que podia fazer agora era diferente do que vinha fazendo. O guarda voltou, indicando a porta por onde ela deveria sair. Ao passar, Isabela olhou uma última vez para as paredes frias do centro de detenção. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que nunca mais queria voltar ali, e pela primeira vez não desafiou o momento, não rolou os olhos, não disse nada. Enquanto era conduzida, algo dentro dela se partiu e se refez, como se finalmente começasse a aceitar que a vida não se tratava apenas de desafiar regras ou rir na cara da autoridade. Porque o mundo não espera você aprender com calma, e a lição dela havia sido dura o suficiente para nunca mais esquecer. E você já viu alguém aprender uma lição do jeito mais difícil como a Isabela? Se gostou dessa história e quer acompanhar outras reviravoltas impressionantes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Se essa história te fez refletir, imagina quantas outras podem te impactar. No Wallplay, você tem acesso a filmes, séries e canais ao vivo, tudo em um só lugar. E o melhor, é super fácil de assinar e cancelar. Quer conferir? O link está na descrição.